Iniciando oficialmente o episódio número 19 do nosso Raio-X da Questão Challenge. Para você que está me acompanhando aí, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, convoque aí amigos, inimigos, concorrentes, que a gente já vai iniciar. Muito bem, questão número 157. Se eventualmente você ainda não pegou o material de apoio com as questões, vai sempre na descrição do vídeo, vai ter um link que você vai poder baixar as questões de apoio aqui da nossa live. Beleza. 157 está aí, e aí o enunciado da questão diz o seguinte: um dos importantes poderes da administração pública, que não está explicitamente na Constituição Federal, mas sim no Código Tributário Nacional, em seu artigo 78, diz que a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade, aos direitos individuais ou coletivos. Esse poder tem o nome de quê? Então vejam, o poder administrativo, que está expressamente, literalmente definido no artigo 78 do Código Tributário Nacional, que é o CTN, é o poder de polícia. Então, onde nós encontramos na legislação a definição do poder de polícia administrativa? Essa definição do poder de polícia administrativa está expressamente dita no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Então, aqui nós estamos falando de quê? Estamos falando do poder de polícia, é a letra E. Gabarito aí, a letra E. Então, não se esqueça, um dos poderes administrativos é o poder de polícia, ele não tem previsão expressa na Constituição Federal, mas ele está literalmente definido no texto do Código Tributário Nacional, no artigo 78. Professor, mas poder de polícia não é algo do direito administrativo? Como é que ele está previsto lá no Código Tributário Nacional? Porque você bem sabe que nós nunca tivemos e nem temos no direito administrativo brasileiro um código de direito administrativo. As regras, os institutos do direito administrativo, eles estão listados nas diversas leis. Tem norma de direito administrativo lá no Código Civil, tem na legislação ambiental, tem no Código Tributário, tem inclusive no Código Penal. Então existem algumas definições administrativas nas diversas leis. Isso não é um problema. O que você precisa saber é que o conceito legal, o conceito trazido pela lei de poder de polícia administrativa está no Código Tributário Nacional, lá no artigo 78. Prosseguindo, vamos lá. Agora a gente vai para a questão 158. Questão 158 diz o seguinte: o enunciado diz assim, olha: a obrigatoriedade de atingir o fim público é um objetivo irrenunciável do administrador público. A finalidade pública não pode ser transferida, tem que ser exercida pelo titular. Trata-se do dever de quê? Qual é o dever que nós temos aí nesta questão? É o dever de agir. É o dever de agir. Então, a obrigatoriedade de atingir o fim público, essa obrigatoriedade, ela impõe o dever de agir. O dever de agir. É sempre bom você dar uma revisada aí no seu material de apoio, no seu caderno, para se lembrar o seguinte: o uso dos poderes administrativos impõe ao agente público alguns deveres. Em outras palavras, todo aquele que é titular de um cargo ou função pública tem poderes administrativos. Por mais baixo que seja o nível hierárquico desse agente público, se ele está investido num cargo ou numa função pública, ele tem poderes administrativos para agir. E todo aquele investido em poderes administrativos
tem deveres a cumprir. E quais são esses deveres administrativos? Nós temos, então, vamos colocar aqui os deveres administrativos. Deveres administrativos. Então, todo aquele investido num cargo ou função pública é detentor, é titular de poderes administrativos que lhes impõem alguns deveres. E aí a gente tem o dever de agir, tem o dever de eficiência, aí, tem o dever de probidade e, por último, tem o dever de prestar contas. Então, esta obrigatoriedade de atingir o fim público, ela só vai ser cumprida se o agente público competente observar o seu dever de agir, porque a atuação do agente público sempre deve ser voltada diretamente para a realização dos fins públicos, do fim de interesse público. Então, portanto, 58, gabarito é a letra A. Prosseguindo, questão 159, o enunciado diz o seguinte: um dos poderes do administrador público é aquele pelo qual possui uma razoável liberdade de atuação. O poder administrativo que confere ao administrador público uma razoável liberdade de atuação, nós sabemos que se trata do poder discricionário. Aí ele diz, agindo de acordo com a liberdade de escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. O nome desse poder qual é? É o poder, como eu já disse, discricionário. Então, a atuação do agente público sempre será ou uma atuação vinculada, ele estará exercendo o poder vinculado, em que o ato administrativo terá os 5 elementos, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, expressamente determinados em lei, ou então ele vai atuar com base numa margem, numa liberdade de conveniência e oportunidade e escolher o melhor conteúdo para o ato a ser praticado. Aí nós estamos falando do exercício do poder discricionário. Então, 159, o gabarito é letra C. Vamos para a questão 160 agora. Questão 160. A questão 160 diz o seguinte: um dos princípios da administração pública é o princípio da finalidade, o qual rege seus atos e do qual não se pode afastar sob nenhuma hipótese, porque representa algo que se sobrepõe a outros aspectos, que é... E aí, é só bom lembrar o seguinte: o princípio da finalidade, ele é correlato, não é sinônimo, é correlato ao princípio da impessoalidade. Essa correlação é tão íntima que a violação da impessoalidade necessariamente vai acarretar a violação da finalidade pública e vice-versa. Agora, o princípio da finalidade não está expresso no texto constitucional, ele está implícito no texto constitucional. E o princípio da finalidade impõe o dever de buscar sempre a realização do interesse público. Então, o princípio da finalidade pública ele está diretamente correlacionado à busca, ao aspecto da realização do interesse público. Está aqui. Então, na questão 160, o gabarito, nosso gabarito aí é a letra B de bola. Prosseguindo, questão 161, o enunciado diz o seguinte: sobre a Lei 8429/92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, é incorreto. Então, ele está procurando a assertiva incorreta a ser afirmada. Vamos lá? Letra A.
Segundo a lei de improbidade, que é essa lei 8429/92, na fixação das penas previstas pela referida legislação, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente público. Isso aqui está correto. Isso aqui você vai encontrar no artigo 12 da Lei 8429/92, lá nos parágrafos deste artigo 12. Tudo bem? O artigo 12, sem dúvida nenhuma, é um dos artigos mais cobrados em provas de concurso público de todas as bancas para todos os cargos em matéria da lei de improbidade. Então, é um artigo que eu sempre recomendo você fazer uma revisão. Lá nesse artigo 12, o legislador enumerou quais são as penalidades cabíveis em razão de condenação pela prática de ato de improbidade. Então, fique atento a isso aí. Letra B. A lei de improbidade administrativa prevê que constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Isso está correto também. Isso você vai encontrar no artigo 19 da Lei 8429/92. Vamos pensar o seguinte, olha, lá no Código Penal, quando alguém, sabendo que uma outra pessoa é inocente, atribui a essa pessoa o cometimento de um crime, de um tipo penal, ele está praticando o crime de calúnia. Então, quem denuncia uma pessoa pelo cometimento de um crime, sabendo que ela não cometeu o crime, ele está cometendo o crime. Esse denunciante, que fez uma denúncia falsa, mentirosa, ele estará cometendo o crime de calúnia. Agora, e quando alguém denuncia um servidor, atribuindo a ele o cometimento de um ato de improbidade, ou um servidor ou um beneficiário, então alguém faz uma denúncia atribuindo a outrem o cometimento de ato de improbidade, só que ele sabe que isso é mentira. Então, aquele que imputa, que atribui falsamente a um servidor, a um terceiro, o cometimento de ato de improbidade, sabendo que esse servidor, esse terceiro é inocente, esta pessoa está cometendo o crime, o tipo penal, previsto no artigo 19 da Lei 8429/92. Então, este crime é algo semelhante, é um parente distante da calúnia. Só que na calúnia você atribui a alguém o cometimento de um crime. Neste crime do 19, você atribui a um servidor, a um terceiro, o cometimento de um ato de improbidade que você sabe que é mentira, mas mesmo assim está acusando de cometer ato de improbidade. A pena é de 6 a 10 meses de detenção e multa. Então, a letra B está correta também. Vamos para a nossa letra C. A letra C diz, segundo a lei de improbidade, é a lei 8429/92, estando a inicial da ação de improbidade administrativa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruído com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Isso aqui está correto também, e você vai fazer uma leitura completa do artigo 17 da Lei 8429/92. Toma cuidado com uma coisa. Olha comigo na tela, olha só. Aqui, nesta data, foi protocolizada a petição inicial da ação de improbidade. O que o juiz vai fazer? Ele vai pegar essa petição inicial e vai verificar se estão preenchidos os requisitos formais da petição. Se tiver tudo ok, não tiver prescrito, o que o juiz vai fazer? Ele vai, o que está dito lá, ele vai fazer uma notificação
do requerido. Este requerido pode ser o próprio servidor acusado de improbidade ou um terceiro que tenha colaborado para a prática deste ato de improbidade. E aí, este acusado que foi notificado terá um prazo de 15 dias para apresentar uma manifestação preliminar. Então, aqui tem um prazo de 15 dias para a manifestação preliminar. Este prazo de 15 dias para a manifestação preliminar não é contestação, não é prazo para contestar. É para ele reunir alguma justificativa, algum elemento que possa exterminar, que possa extinguir esta ação de improbidade já no seu início. Por exemplo, uma prescrição, uma comprovação inequívoca de que não é ele, que trocaram o acusado, é um homônimo, por aí vai. E aí, só depois disso é que o juiz, no prazo de 30 dias, vai decidir se recebe ou não a ação de improbidade. Se ele receber, ele vai mandar citar o acusado ou os acusados para num prazo para apresentar a contestação, e aí no prazo de 15 dias. Tudo bem em relação a isso? Beleza. Vamos para a letra D. A letra D diz: é de 5 anos o prazo prescricional para as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, contadas a partir da ocorrência dos respectivos fatos, inclusive quando envolverem agentes públicos no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública. Aqui está errado. Essa questão está errada. Essa questão está errada. Eu quero que você anote aí, isso é o que está no artigo 23 da Lei 8429/92, é a Lei de Improbidade, artigo 23. Lá está dito o seguinte: para aquelas pessoas que ocupam cargo em comissão, mandato eletivo, função de confiança, cargo em comissão, função de confiança, cargo de natureza especial ou mandato eletivo, o prazo de prescrição começa a contar não da data que ele cometeu a improbidade, mas da data que ele saiu do cargo em comissão, da função de confiança ou do mandato. Então, vamos supor que um senador, no primeiro ano de mandato, tenha cometido um ato de improbidade. Ele ainda tem mais 7 anos de mandato e aí depois ele não foi reeleito, ele perdeu o mandato. Só a partir do momento que termina o mandato dele é que começa a contar os 5 anos do prazo de prescrição para ele ser condenado, responsabilizado por improbidade. A mesma coisa para quem ocupa um cargo em comissão. Suponhamos que ocupa o cargo em comissão de ministro de Estado. Então, ele cometeu o ato de improbidade e ficou mais 3 anos no cargo em comissão. Não conta a prescrição. Do momento que ele é exonerado, que termina o exercício do cargo em comissão, é que começa a contar o prazo prescricional de 5 anos para ajuizar a ação de improbidade. Isto tudo está no artigo 23 da Lei 8429/92. Muito importante isso aí. Então, eu pedi que você marcasse a questão errada. A questão errada aí é a letra D. D de delta. Vamos para a questão 162. Questão 162 diz o seguinte: sobre a organização da administração pública ou é correto afirmar. Então, sobre a organização da administração pública, estamos falando de administração direta, indireta, autarquias, fundações, órgãos, descentralização, desconcentração. Esse é o assunto. Então, ele pede para marcar a correta. Letra A. Para as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, o regime de responsabilidade civil é objetivo, que independe de culpa por quanto fundado no risco da atividade administrativa. Olha, é o seguinte: no caso de empresas públicas e sociedade de economia mista,
Tome cuidado. Então, vamos abreviar aqui, ó. Empresa pública é P e Sociedade de Economia Mista, SEM. Estou abreviando. A empresa pública e a sociedade de economia mista são de dois tipos. Então, existem as prestadoras, as que são prestadoras de serviço público, prestadoras de serviço público, e existem empresas públicas e sociedade de economia mista que são criadas, que são constituídas como exploradoras de atividade econômica. Tranquilo em relação a isso? Bom, então a gente avança para eu anotar o seguinte. No caso de danos causados por empregados públicos de uma prestadora de serviço público, a responsabilidade civil será objetiva. E quando se trata de empresa pública ou sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica, a responsabilidade civil será na forma subjetiva. Coloque aí, ó. Responsabilidade civil na forma subjetiva. Tá aí. Então, eis os fundamentos pelos quais a letra A está errada. Vamos para a letra B. Letra B diz: ainda que constituídas como pessoa jurídica de direito privado, as empresas estatais, prestadoras de serviço público, submetem-se ao dever de realizar concurso público para a contratação de seu pessoal sob o regime de emprego público. Isso aqui está ok. Esse é o nosso gabarito. Então, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas são regidas predominantemente por normas de direito privado. Portanto, elas possuem um regime jurídico de direito privado. Mas o regime jurídico não é exclusivamente direito privado, porque elas ainda têm de cumprir algumas regras do direito público. Por exemplo, prestam contas a Tribunal de Contas, elas se submetem à obrigatoriedade de concurso público, devem observar os princípios básicos da administração, que é o LIMP. Nas atividades meio ou naquelas que são prestadoras de serviço público, segue a obrigatoriedade de licitação e por aí vai. Então, toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista possui um regime jurídico de direito privado. São regidas predominantemente por regras de direito privado. Acontece que essas regras predominantemente de direito privado não excluem algumas regras do direito público, como, por exemplo, a obrigatoriedade de concurso público. Prosseguindo, letra C. O gabarito ficou letra B, letra C. A desconcentração administrativa é caracterizada pela criação de uma nova pessoa jurídica. Não. Desconcentração é a distribuição interna de competências dentro do ente federativo, por exemplo, a União, sem criar uma pessoa jurídica autônoma. Cria-se um órgão sem personalidade jurídica. Então, a letra C está errada. A letra D constitui característica inafastável da descentralização administrativa a criação de pessoa jurídica de direito público dotada de patrimônio próprio, pessoal e atribuições com transferência em definitivo de um serviço ou atividade administrativa específica. Olha, a descentralização não necessariamente vai ser direito público. Ela pode ser direito público, mas também pode ser uma descentralização para criar uma personalidade de direito privado. É o caso das estatais. E a transferência não é em definitivo, por quê? Porque elas podem ser extintas e ocorrer a chamada centralização. Então, a letra D está errada.
Gabarito da questão 162 ficou, gabarito da questão 162 ficou a letra B de bola. Prosseguindo, questão 163. Questão 63. O enunciado da questão 63 diz: sobre o regime jurídico administrativo é correto afirmar. Então, regime jurídico administrativo, a gente sabe que é o regime de direito público, aquele que confere prerrogativas à administração nas suas relações com os particulares. E um dos pilares de sustentação desse regime jurídico administrativo é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Com base nessa lógica, a gente vai para a letra A. A letra A diz: a legalidade administrativa ampara a anulação pela própria administração pública dos seus respectivos atos. A qualquer tempo, não. A anulação, como regra, ela não pode ser feita a qualquer tempo. A anulação, como regra, deve ser feita num prazo de 5 anos a contar da data da prática do ato. Quando ilegais, aí diz, vedada a previsão em lei de eventual prazo de decadência. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Por quê? Porque isso aqui está contrariando o que diz o artigo 54 da Lei 9784/99. Porque o artigo 54 diz que a administração decai do direito que ela tem de anular seus próprios atos num prazo de 5 anos a contar da data da prática do ato, se este ato ilegal produzir efeitos favoráveis ao destinatário, e a exceção é no caso de má-fé, quando a ilegalidade resultar de má-fé. Então, letra A está errado, vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte: sobre o dever de licitação, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Vedada a previsão de cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento nas condições efetivas da proposta, cabendo a previsão de exigência de qualificação técnica e econômica, se justificadas pela autoridade competente como necessárias à proteção do interesse. Olha, ele diz, é vedada a previsão de cláusula que estabeleçam obrigação de pagamento. Não. Como é isso? É preciso ter cláusula estabelecendo a obrigatoriedade de pagamento pelos serviços contratados. Então, a letra B está errada. Se você quiser tirar alguma dúvida, dá uma olhada no artigo 37, vou apagar aqui. Dá uma olhada no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. É nesse dispositivo que trata de forma implícita o princípio da obrigatoriedade de licitação. Vamos lá. Letra C. A letra C diz o seguinte: os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Está correto. É um dos atributos do ato administrativo. De forma que são legítimos os atos administrativos até que sejam considerados inválidos. Perfeito. Tanto pelo controle externo, que pode controlar a validade, quanto em decorrência do exercício das prerrogativas da autotutela administrativa. Perfeito. Perfeito. Então, eis aí a presunção de legitimidade e a gente conjuga essa presunção com o exercício da autotutela que está no artigo 53 da Lei 9784/99, mais a súmula 473 do STF. Tá aí. Letra D, para confirmar o gabarito. A letra D diz: o princípio da publicidade, que tem previsão constitucional expressa, isso está correto, indica que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Perfeito. Dela podendo constar nomes? Não, não pode constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Isso aqui está errado. Isso aqui é o que você vai encontrar no artigo 37, parágrafo 1º da CF, da Constituição Federal de 88. Está aí. Artigo 37 da Constituição Federal. Muito bem. Então, eis aí algumas questões que nós já analisamos aí, nossa primeira aula, retomando aí o ano de 2021. A gente não tinha se falado ainda, desejo aí um próspero ano de concursos, de aprovações e com muita saúde para todos vocês. A gente vai encerrar essa nossa na segunda-feira, a gente começa sempre mais light, mas lembrando, as nossas aulas retomaram sempre de segunda a quinta-feira, às 21h05. Você tem um encontro comigo aqui nessa revisão e aprofundamento no Raio-X da Questão Challenge, esse desafio das 2.997 questões. Se eventualmente você não é inscrito no canal, se inscreva no canal agora mesmo, acione o sininho e compartilhe esse vídeo aí que vai ficar disponível no canal com amigos, inimigos, concorrentes, para todo mundo, para a gente divulgar cada vez mais esse trabalho. Um abraço a todos, beleza. O Célio está aí, a Bianca também está dizendo obrigado. Muito bom. Por hoje é só, até amanhã no nosso episódio número 20 do Raio-X da Questão Challenge. Um abraço, tchau, tchau.